Gênesis, capítulo 41. Os sonhos de José. No final desse ano, os filhos de Jacó partiram de Siquém. Eles chegaram a Hebrom, a seu pai Isaque, e habitaram ali. Mas seus rebanhos e manadas eles alimentavam diariamente em Siquém, pois não havia ali naqueles dias bons pastos. Jacó e seus filhos e toda a casa habitaram no vale de Hebrom. Foi naqueles dias, naquele ano, sendo o ano 106 da vida de Jacó, no 10º ano de Jacó ter vindo de Padã-Arã, que Lia, mulher de Jacó, morreu. Ela tinha 51 anos de idade e morreu em Hebrom. Jacó e seus filhos a enterraram na cova do campo de Maquipela, que está em Hebrom, que Abraão tinha comprado dos filhos de Het, para a posse de um lugar de enterro. E os filhos de Jacó habitaram com seu pai no vale de Hebrom. Todos os moradores da terra sabiam de sua força e sua fama, que correra por toda a terra. José, filho de Jacó, e seu irmão Benjamim, os filhos de Raquel, mulher de Jacó, eram ainda jovens. Não saíram com seus irmãos durante as suas batalhas na cidade dos amorreus. Quando José viu a força de seus irmãos, a sua grandeza, ele elogiou-os e exaltou-os. Mas ele classificou-se maior do que eles e exaltou-se acima deles. E Jacó, seu pai, também o amava mais do que qualquer um de seus filhos, pois ele era um filho da sua velhice, e através de seu amor por ele, fez-lhe uma túnica de várias cores. Quando José viu que o seu pai o amava mais do que a seus irmãos, ele continuou a exaltar-se acima dos irmãos. Ele trazia a seu pai maus relatos a respeito de seus irmãos. E os filhos de Jacó, vendo toda a conduta de José em relação a eles, e que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no, e não podia falar-lhe pacificamente todos os dias. José tinha 17 anos, exaltava-se diante de seus irmãos e pensou em elevar-se acima deles. Naquela época ele teve um sonho. Ele veio a seus irmãos e disse-lhes seu sonho. Ele disse: Eu sonhei um sonho, e eis que eu estava todos atando molhos em um campo. Todos vocês estavam lá. E o meu feixe se levantou e se colocou sobre a terra, e os seus molhos o cercavam e inclinavam-se para ele. Seus irmãos responderam-lhe e disse-lhe: Quer dizer que esse sonho que tu sonhaste? Que quer dizer isso? Que tu imaginas em teu coração reinar ou governar sobre nós? E ele ainda veio e disse coisa a coisa para seu pai Jacó. Jacó beijou José quando ouviu estas palavras, e Jacó abençoou José. Quando os filhos de Jacó viram que seu pai o havia abençoado e beijado José, e dito que ele o amava muito, ficaram com ciúmes dele e o odiaram mais ainda. Depois disto, José relatou outro sonho e o relatou ao seu pai na presença de seus irmãos. José disse ao seu pai e seus irmãos: Eis que novamente tive um sonho, e eis que eu sonhei, e o sol, e a lua e as estrelas se inclinavam para mim. E o seu pai Jacó
ouviu as palavras de José e de seu sonho. Vendo que seus irmãos odiavam José por conta dessa matéria, Jacó repreendeu José diante dos seus irmãos por conta dessa coisa, dizendo: "Que quer dizer com este sonho que tiveste? Estás ampliando-te perante os teus irmãos que são mais velhos do que tu? Tu imaginas em teu coração que eu e tua mãe e teus 11 irmãos viremos a inclinar diante de ti? Para que tu falas estas coisas, meu filho?" E seus irmãos tinham inveja dele por conta de suas palavras e sonhos. Eles continuaram a odiá-lo, e Jacó guardava os sonhos em seu coração. Os filhos de Jacó foram um dia alimentar o rebanho de seu pai em Siquém, pois eram pastores ainda naqueles dias. Enquanto os filhos de Jacó apacentavam em Siquém, eles se atrasaram, e a hora de recolher o gado chegou. Eles não tinham regressado. Jacó viu que seus filhos estavam atrasados em Siquém. Disse para consigo mesmo: "Porventura o povo de Siquém se levantou para lutar contra eles. Por isso que eles atrasaram neste dia." Jacó chamou seu filho José e ordenou-lhe, dizendo: "José, eis que teus irmãos estão apacentando em Siquém neste dia. Eis que ainda não voltaram. Vai agora. Vai ver onde eles estão. E traz-me de volta notícias sobre os bem-estares dos seus irmãos e o bem-estar do rebanho." Jacó enviou seu filho José para o vale de Hebrom. José veio aos seus irmãos em Siquém e não conseguia encontrá-los. José subiu sobre o campo que estava perto de Siquém para ver se seus irmãos haviam se dirigido para lá. Ele se perdeu no seu caminho no deserto e não sabia para que lado deveria ir. Um anjo do Senhor o encontrou vagando na estrada em direção ao campo. E José disse ao anjo do Senhor: "Estão procurando meus irmãos. Tu não ouviste dizer onde eles estão apacentando?" E o anjo do Senhor disse a José: "Eu vi teus irmãos apacentando aqui, e eu ouvi dizer que eles iriam se apacentar em Dotã." José ouviu a voz do anjo do Senhor. Ele foi aos seus irmãos em Dotã, e ele os achou em Dotã, alimentando o rebanho. José avançou para os seus irmãos. Antes que ele tivesse chegado a eles, resolveram matá-lo. Simeão disse a seus irmãos: "Eis aqui o homem dos sonhos. Está chegando a nós neste dia. E agora, portanto, vamos matá-lo e lançá-lo em um dos poços que estão no deserto. Quando seu pai o procurar de nós, vamos dizer que foi uma besta fera que o devorou." Mas Rúben, ouvindo as palavras de seu irmão sobre José, lhes disse: "Vocês não devem fazer isso, pois como poderemos olhar para o nosso pai Jacó? Lançai-o neste poço para morrer ali, mas não estendam uma mão sobre ele para derramar seu sangue." E Rúben disse isso, a fim de livrá-lo das mãos de seus irmãos, para trazê-lo de volta até seu pai. Quando José chegou aos seus irmãos, ele se sentou diante deles. Eles se levantaram sobre ele e agarraram-no e o feriram, lançando-o para a terra. Tiraram o casaco dele de muitas cores que vestia. Tomaram e lançaram-no na cova
No poço não havia água, mas serpentes e escorpiões. E José estava com medo das serpentes e escorpiões que estavam no poço. José gritou em alta voz, e o Senhor escondeu as serpentes e os escorpiões nas laterais do poço, e eles não fizeram mal a José. Clamou a José para fora do poço a seus irmãos e disse-lhes: o que eu fiz a vós? Em que pequei? Por que não temem ao Senhor ao meu respeito? Eu não sou dos seus ossos de carne, não sou igual a vocês, não é o Jacó, meu pai, e seu pai também? Por que vocês fazem isso a mim neste dia? E como vocês vão ser capazes de olhar para o nosso pai Jacó? Me tirem daqui! E continuou a gritar e chamar seus irmãos. Ele disse: ó Judá, Simeão e Levi, meus irmãos, me levantem! Levantem do lugar de trevas em que vocês me colocaram e venham para que tenham compaixão de mim. Ó filhos do Senhor e filhos de Jacó, meu pai! Se eu pequei contra vós, não são vocês os filhos de Abraão, Isaque e Jacó? Se eles viram um órfão e tiveram compaixão por ele, ou um que estiver com fome e deram-lhe pão para comer, ou um que estava com sede e deram água para beber, ou um que estava nu e o cobriram com vestes, como vocês irão reter vossa piedade de seu irmão? Porque eu sou da vossa carne e de vossos ossos. E se eu pequei contra vós, certamente vão fazer isso por causa do meu pai. E José disse essas palavras do poço, e seus irmãos não podiam ouvi-lo, nem inclinar seus ouvidos para as palavras de José. José estava chorando na cova. José disse ainda mais: ó, que o meu pai saiba hoje o ato que meus irmãos fizeram a mim, as palavras que eles têm falado hoje contra mim. Oh! E todos os seus irmãos ouviram seus gritos e choro no poço. Seus irmãos foram e retiraram-se da cova, para que eles não pudessem ouvir os gritos de José, nem a sua voz de choro.